Precisão na escrita, pessoal, não é só uma questão de estilo, viu? No meio jurídico e administrativo, ela é literalmente a base da segurança documental. Então, hoje, nós vamos destrinchar as regras técnicas do novo Acordo Ortográfico de 1990. Pensem nessa explicação como seu guia definitivo. A nossa ideia aqui é garantir que cada contrato, petição ou parecer que passar pelas suas mãos esteja absolutamente impecável e, claro, em total conformidade com a norma gramatical em vigor. Eu sou o professor Eduardo de Souza Lemos. Venha fazer parte dessa jornada. Caminhe comigo, vamos aprender juntos, com método e propósito. Seja muito bem-vindo. A nossa pauta de hoje é super direta e lógica. Vamos passar por introdução, a regra geral de finização, seguida pelas exceções e compostos. Depois entramos em acentuação falando da queda do trema. Seguimos para as paroxítonas e hiatos e fechamos com as nossas considerações finais. Introdução, método e propósito. Bom, para começar, o Acordo Ortográfico de 1990 atua essencialmente como um tratado internacional que foi implementado de vez aqui no Brasil em 2009. O grande objetivo? Unificar a língua portuguesa escrita entre os países lusófonos. E olha, o ponto crucial é este: o acordo é estritamente ortográfico. Ele não muda em absolutamente nada a forma como a gente fala, mas estabelece um padrão rígido, absoluto, para a língua escrita. Para quem trabalha com redação profissional e jurídica, ele é, sem dúvida, uma ferramenta indispensável de conformidade formal. 2. Hifenização. A regra geral. Pessoal, a hifenização funciona quase como se fosse física, sabe? É pura atração e repulsão entre as letras. Quero que vocês pensem nessa matriz como um atalho de decisão super rápido. Funciona assim: vogais diferentes se juntam, vogais iguais se repelem, e aí entra o hífen. Quando temos uma vogal seguida de R ou S, a gente duplica a consoante. E se bater de frente com um H, o hífen é uma barreira obrigatória. Simples assim. Isso aqui ilustra perfeitamente essa nossa regra primária de repulsão e atração. Letras idênticas brigam, se repelem e por isso exigem o hífen, como no caso de micro-ondas. Por outro lado, letras diferentes se atraem, criando uma união bem orgânica. É exatamente por isso que termos estruturais em contratos como autoestima e infraestrutura são agora justapostos diretamente, tudo junto, sem hífen. Agora, vamos contrastar o fator do H com a regra da duplicação. O H tem uma força de isolamento total. Então, palavras como super-herói ou anti-higiênico mantêm o hífen para sempre. Em contrapartida, quando um prefixo que termina em vogal tromba com um R ou um S, essa consoante vai dobrar. Assim, a gente garante a precisão de termos jurídicos que usamos o tempo todo, como contra-reforma e anti-rugas, que agora ostentam esses R's e esses duplicados sem hífen. 3. Hifenização, exceções e compostos. Como a gente bem sabe no meio forense, o verdadeiro domínio da técnica mora nas exceções, não é verdade? Olha só, os prefixos co, pró, pré e ré ignoram aquela regra das letras iguais e se fundem direto à base. É por isso que escrevemos coordenar e pré-estabelecer tudo junto. Outra mudança de imenso impacto contratual é a abolição total do hífen após não e quase. Então a gente escreve pacto de não agressão e quase delito apenas com um espaço em branco, separadinho, sem hífen. Claro, a regra precisou proteger algumas formações que já estavam muito consagradas. Palavras compostas que formam uma unidade de significado único e que não têm nenhum conectivo no meio, preservam seus hífens. Vemos muito isso em guarda-chuva, segunda-feira e em patentes como tenente-coronel. Além disso, o novo acordo criou uma proteção taxativa para o reino natural, tá? Nomes compostos de espécies botânicas e zoológicas, tipo bem-te-vi, couve-flor e erva-doce, permanecem invariavelmente com hífen, sem exceção. Há também um grupo bem restrito de prefixos que exigem o hífen incondicionalmente. Não importa a letra que vem depois. Essas formas são fixas e precisam estar no sangue de qualquer profissional de redação. A regra abrange os prefixos além, aquém, recém, sem, ex, pós, pré, pró e vice. Ou seja, construções permanentes como recém-nascido, ex-presidente, além-mar e sem número vão sempre levar o hífen. Com isso, a gente finaliza a morfologia da hifenização e eu proponho mudarmos um pouco o foco. Fica no ar uma questão super analítica e essencial para o nosso dia a dia. Afinal, quais acentos gráficos perderam oficialmente a vigência e foram revogados pelo novo acordo? Vamos descobrir. 4. Acentuação. A queda do trema.
Essa aqui foi, de longe, a alteração visual mais emblemática do tratado. O trema foi sumariamente extinto da nossa grafia cotidiana. Aqueles 2 pontinhos sobre a letra U não têm mais validade nenhuma. Palavras como frequente e 50 agora exibem uma escrita totalmente limpa. A única ressalva jurídica para manter o trema recai sobre nomes de origem estrangeira e seus derivados, como o famoso sobrenome Müller. 5. Acentuação, paroxítonas e hiatos. Agora a gente entra no território de maior densidade da norma, então fiquem comigo. Com rigor conceitual, as paroxítonas são aquelas palavras com o acento tônico na penúltima sílaba. Para lembrar rapidinho quais delas levam acento gráfico, usem esse poderoso acrônimo LINURCHÃO. Ou seja, terminações em L, I, N, U, R, X, ão e ão carregam acento obrigatório. Ter essa sigla na cabeça é um atalho gigantesco que agiliza enormemente a revisão das suas petições. Aqui, pessoal, é preciso muito foco para evitar aquelas armadilhas clássicas. Houve a revogação do acento agudo nos ditongos abertos EI e OI. Só que essa regra se aplica exclusivamente às palavras paroxítonas. Então, na grafia vigente, palavras supercorriqueiras como ideia, jiboia e assembleia perderam totalmente o acento. Mas atenção, o cuidado redobrado que eu peço é para não extrapolar a regra. Palavras oxítonas, aquelas que têm a força na última sílaba, como erore, continuam e devem continuar com seu acento agudo. Deixa eu apresentar outro dispositivo de memória que é simplesmente infalível, a regra do Cred-Levy. Ela trata do fim do acento circunflexo naqueles hiatos de duplo E e duplo O. Isso serve para as flexões de plural dos verbos crer, dar, ler e ver. Antigamente a gente escrevia creem, deem, leem e vêm, com um chapeuzinho. Mas a norma derrubou isso. E de maneira idêntica, substantivos que formam o hiato com 2 letras O consecutivas, tipo enjoo e voo, também perderam o circunflexo. Ficou muito mais limpo e padronizado. Olha só mais essa atualização super importante sobre os hiatos. Quando temos a letra I ou U tônicas aparecendo imediatamente após um ditongo numa palavra paroxítona, o acento agudo se torna obsoleto. Exatamente por esse motivo que palavras como feiura e bocaiúva passaram a ser grafadas direto, sem nenhuma marcação superior. Fechando o cerco na acentuação, temos os acentos diferenciais, que antes a gente usava só para distinguir palavras com a mesma escrita, mas funções diferentes. O acordo praticamente erradicou esse recurso. O acento diferencial caiu nos pares do verbo parar, para, do substantivo pelo, de polo e da fruta pera. Mas prestem muita atenção agora. Destaco aqui a exceção mais crítica de todas para as peças jurídicas. Os acentos diferenciais de número foram preservados. É mandatório o uso do acento circunflexo na terceira pessoa do plural dos verbos ter e vir. Ele tem no singular é sem acento, mas eles têm no plural leva acento sim. O mesmo vale para ele vem e eles vêm. Não errem isso nos seus documentos. 6. Considerações finais e encerramento. A gente conclui reafirmando a importância super prática de tudo o que dissecamos hoje. A precisão ortográfica, gente, está muito distante de ser um mero preciosismo acadêmico. Na redação técnica, administrativa e contratual, ela é literalmente o pilar que sustenta a clareza, garante a segurança da comunicação e evidencia o rigor conceitual do autor. Quando você internaliza essas regras da transição linguística, você eleva a solidez e a inquestionabilidade de todo o trabalho escrito que você produz. Afinal de contas, eu deixo uma reflexão. Se a forma de um contrato for questionada por um mero deslize gramatical, será que a segurança do seu conteúdo ainda vai estar garantida? Pense bem sobre isso na hora da sua próxima redação. E claro, se gostar do conteúdo, dê um joinha, aperte o sininho para ativar as notificações, inscreva-se no canal, comente e compartilhe com os amigos.